Meus queridos, cá estamos para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje venho compartilhar contigo as principais propostas e temas de janeiro de 2025. É um mês muito interessante porque nós vamos ter, por exemplo, eventos a ganhar dignidade ao ingressar em peixes. Vamos ter o Marte a voltar a caranguejo, a fazer aquelas oposições a Plutão que nós já temos vindo a falar e vai voltar a acontecer este mês. E no final do mês, dia 23, vai acontecer, final, como quem diz, no dia 23 vai acontecer um aspecto muito interessante que eu vou partilhar contigo hoje e eu acho que tu não vais gostar de ver o que eu tenho a partilhar contigo, por isso vamos a isso, previsão para 2025, vou-te mostrar um PowerPoint, como sempre, para nós termos assim uma referência e vamos começar a falar de dia a dia. Vamos começar por falar desta primeira semana, que vai até dia 5 de janeiro, e o aspecto que eu considero mais relevante é realmente esta oposição de Marte-Plutão. É um aspecto que nós temos vindo a falar várias vezes, este aspecto já aconteceu ano passado, mas com uma particularidade, Plutão estava em Capricórnio, Marte estava em Caranguejo, e agora vai acontecer com eles dois em signos de quentes, não é? Signos ativos, signos dinâmicos, signos passivos. Por isso é um aspecto que Marte representa tudo o que é mais bélico, tudo o que é belicosidade, atenção, cólera, né? Um aspecto mais intenso. Plutão está muito ligado às questões que são poderes, forças, coisas ocultas, coisas transformadoras. Então perspectiva-se aqui já um princípio do ano com algumas tensões. Uma das coisas muito interessantes que este próprio dia 3 tem é que a Vênus, como eu estava aqui a dizer no princípio, vai ingressar em peixe. Vênus em peixe fica exaltada, então ganha dignidade e isso no fundo ajuda a Vênus a expressar as suas características de uma forma mais fácil. Claro que não é tão fácil como se fosse a regência, mas é naturalmente mais fácil ou predominantemente mais fácil e naturalmente Vênus está ligada a tudo o que é mais belo, mais harmónico, mais compassivo, mais mediado, não é? Mais empático, mais negociado. Por isso, provavelmente, é aqui o indicador que é como se fosse água na fervura, não é? Temos um aspecto tenso entre Marte e Plutão e a Vênus ao ingressar em peixe pode, e acho que todos nós queremos criar essa intenção, não é? É reforçar esse aspecto da Vênus em peixe, de criar aqui um sítio mais de empatia, de negociação, não é? De compaixão, de tentar chegar a meio termos para não deixar que as coisas escalem. Sem dúvida que é um aspecto muito interessante e no fundo mete aqui realmente uma água na fervura para este aspecto de Marte-Plutão que nós temos vindo a falar muito e é um aspecto que nós vamos estar a voltar a falar. Então, só para ter aqui uma perspectiva, o Marte passou direto, ingressou em Leão, está a fazer o seu movimento retrógrado, ele vai voltar aqui a entrar em Caranguejo, não é? Vai voltar a entrar em Caranguejo ainda este mês e depois faz agora este aspecto da oposição a Marte, da oposição a Plutão, perdão, e depois vai voltar a fazer outro aspecto. São três aspectos que vai voltar a acontecer lá mais para dia 27 de Abril, a terceira, neste caso, a oposição de Marte-Plutão. Por isso, é um aspecto realmente que nós todos estamos aqui a analisar, porque quem está particularmente que usa Plutão, com esses projetos transpessoais, porque é um aspecto muito intenso. Vamos já passar para a segunda semana e temos então aquilo que eu estava aqui atrás já a falar. O Marte vai reingressar em Caranguejo. Uma das coisas que Marte em Caranguejo não está muito confortável, está no signo de queda. E, naturalmente, uma das coisas que é muito importante nós termos clareza quando falamos de regências, dignidades e debilidades, não é? Na astrologia, vamos perceber que quando o planeta está dignificado, ele naturalmente tem mais facilidade em expressar as suas melhores características, as suas características mais harmónicas, construtivas, e quando ele está no sítio debilitado, ele tende a expressar as suas características mais desafiantes, mais tensas, mais complexas. Marte, em Caranguejo, está em queda, é um sítio de muita debilidade para Marte. Então, naturalmente, nós vamos olhar para Marte numa perspectiva mais de tensão, turbulência, conflito, de respeito, ataques pelas costas, coisas que não estão às claras. Vamos pensar que é um signo de água, está muito ligado às perspectivas mais subjetivas, e Marte, neste sítio, estando num signo de água, que é mais defensivo, mais protetor, não é mais tribal em certo aspecto, de conta que proteger aqueles que são nossos e não os outros, e com o bónus de ele estar em queda, então naturalmente vai ativar ou vai realçar as características do Marte mais conflituoso, mais de que não é muito pelo respeito, pela paz, pela harmonia, antes pelo contrário. Então vamos voltar a passar um período de Marte aqui em Caranguejo que realmente aumenta a delicadeza desse Marte, vamos pensar assim. Também, neste próprio dia, dia 6, nós vamos ter aqui a quadratura de Mercúrio-Neptuno.
E este tipo de quadraturas de Mercúrio tem tudo a ver com a nossa forma de comunicar, a nossa mente, a nossa circulação, a forma como a própria informação circula. Mercúrio em Sagitário, ele também está no sítio que está em detrimento, em exílio, não é propriamente confortável para Mercúrio, então às vezes há mais dificuldade em ter um senso analítico, porque o Júpiter está, o Sagitário está muito ligado a uma ideia mais idealista. Com a quadratura a Neptuno, acentua esse idealismo, essa utopia, esse nevoeiro intelectual. Então, segunda-feira, dia 6 é um mês, são uma semana, começa aqui uma semana que é preciso ter muita atenção à forma como nós expomos a informação, circulamos, entendemos. É muito bom validar 3 ou 4 vezes se é realmente aquilo que nós estamos a entender, é aquilo que as pessoas estão-nos a dizer, porque pode haver realmente uma ideia de enganos, não é? De desentendimentos ligado à questão da conversação, da conversa, do entendimento. Depois, dia 8, nessa mesma semana, mas quarta-feira, o Mercúrio agarra na trouxa, como eu costumo brincar, e vai mudar de signo, vai para Capricórnio. E é uma das coisas muito interessantes também deste mês, porque o Mercúrio sai de um signo de exílio, como eu estava a acabar de dizer, que é um signo onde Mercúrio não tem tanta facilidade em expressar as suas características mais intelectuais, mais lógicas, mais curiosas, e transita para um signo que fica livre dessa condição, fica mais disponível para poder desempenhar as características tipicamente de Mercúrio. Claro que é o signo de terra, não é um signo prático, objetivo, concreto, analítico, mas há uma suavização deste Mercúrio, direcionando a parte mais intelectual, a parte mais racional, para coisas mais concretas, que possam ser construídas, para que possam ser trazidas à matéria, não é? Que se consiga materializar. Mercúrio em Capricórnio muitas vezes representa, não é, um símbolo de vamos fazer escolhas que têm que ser feitas. Capricórnio é um signo da responsabilidade. Então, mais do que idealismos, Mercúrio em Sagitário, o que é que pode ser realmente posto em marcha, operacionalizado, Mercúrio em Capricórnio? Então, começa uma semana com algumas tensões, mas à medida que a semana vai andando, nós temos aqui um processo interessante do Mercúrio sair do signo que está debilitado e passar para o signo onde pelo menos está no sítio neutro, não é? Não tem nenhuma dualidade, nenhuma dignidade, mas está no sítio mais confortável para o próprio do Mercúrio. Semana número 3, de 13 a 19 de janeiro. Já vamos por aqui afora. E esta semana tem coisas muito interessantes. Primeiro, vamos começar pela lua cheia. Temos uma lua cheia em o Sol em Capricórnio, a lua em Caranguejo. Vale a pena reforçar que dia 30, não é, de dezembro houve a lua nova deste ciclo lunar. Por isso, dia 30 houve a lua nova em Capricórnio. Agora temos a lua cheia dia 13 em Lisboa, às 22h26 não é, da tarde, da noite. E nós temos aqui a oposição típica entre a lua em Caranguejo, que está muito dignificada, a lua rege Caranguejo, então a parte emocional, a parte protetora, a parte defensiva, a parte subjetiva, a parte, não é, de acolhimento da lua em Caranguejo aqui expressa-se de uma forma muito mais fácil, com o Sol em Capricórnio, trazendo um lado mais responsável, mais operacional, não é, mais maduro. Então temos atenção, há um tipo de astrologia que associa todos os signos, aos eixos dos signos, a ideias, e dentro dessa ideia há esta eixa da maturação, não é? Da maturidade, do amadurecimento, porque nós, de um lado, temos a questão subjetiva e emocional do caranguejo, familiar, vamos pensar assim, e por outro lado, nós temos o lado responsável, maduro, não é? Que cumpre as regras, que é disciplinado do Capricórnio. Temos essa tensão. Então aqui nós todos, mediante depois o mapa cada um, vamos ser convidados a trabalhar estas energias, não é? Do lado mais subjetivo, do lado mais familiar, do lado mais amoroso, protetor da lua em caranguejo, mas também com oposições de Sol em Capricórnio, trazendo-nos muitas vezes para sítios que entramos em conflito entre aquilo que nós temos que fazer e aquilo que nos dá vontade de fazer do ponto de vista mais subjetivo. Esta lua cheia tem aqui um bónus, tem aqui um acrescento, que tem a estar a receber então um trígono imenso deste Urano. E Urano é sempre um planeta que nos convida a renovar, a inovar, a olhar de forma diferente. Então, uma chamada de atenção para esta lua cheia é que qual for o conflito que tens na tua vida, ou que seja representado nesta lua cheia, neste período na tua vida, é sempre bom que tu olhes com uma perspectiva diferente, inovadora, disruptiva, avante, não é? Que tentes encontrar novas soluções dentro da tua caixa de possibilidades para superar não é? Levar adiante algum desafio que tu surja, porque o Urano aqui representa que se calhar soluções antigas não resolvem problemas novos. E este tipo de aspecto vai muito no sentido disso.
Depois, no dia 14, não é? Nós estamos aqui dia 13, que era segunda-feira, dia 14, nós temos um aspecto de quadratura entre Vênus e Júpiter. Há aqui uma relação entre a Vênus que está em peixe, não é? Que vai ser disposta pelo Júpiter, então aqui o Júpiter tem uma predominância, mas esse Júpiter está num sítio que não é confortável, está exilado em Gêmeos. Mas, de uma forma mais em português, representa o quê? Vênus em peixes, muitas vezes, há um prazer, há uma intenção, há um senso de harmonia que tende a ser idílico, tende a ser sonhador, tende a ser plástico da energia de peixe, tende a ser humanitário da energia de peixe. Mas também se pode entrar, melhor dizendo, em conflito com os lados mais racionais do Júpiter em Gêmeos, com os lados mais inquisitivos, com os lados que tentam analisar, tentam procurar e tentam desmiuçar aquela bola de sabão representada pela Lua em Peixes. Então é muito interessante durante este aspecto, durante este dia 14 de janeiro, terça-feira, ter atenção à gestão de expectativas, porque do ponto de vista que a Vênus também está ligada à questão relacional, do ponto de vista relacional, muitas vezes nós temos expectativas que as coisas corram de uma determinada forma, ganham um determinado sentido, e muitas vezes entram em conflitos e discussões com perspectivas diferenciadas. Então é muito importante, na medida do possível, na medida da consciência, também na medida do mapa de cada um, se isto for uma realidade para ti durante este período, dia 14, dia 13, dia 14, dia 15, atenção à importância de considerar a expectativa e as ideias dos outros e tentar chegar a um ponto mais de não sentir vítima, porque a Vênus em peixe muitas vezes caminha para o sentido de vitimização. Por isso, atenção só a este aspecto, porque pode ser propenso para algum tipo de desalinhamento de expectativas, também na perspectiva relacional. Claro que para fazer parcerias, contratos, negociações durante este período, pode realmente haver também uma desintonização das expectativas das duas partes. Por isso, se tiveres que fazer alguma coisa desses termos, dessas áreas, muita atenção para que possas, no fundo, ligar ao lado racional, questionar, pôr em causa e ligar o esperto, não é? Este aspecto acho que convida muito a isso. E dia 16 da mesma semana, vamos ver que esta terceira semana realmente tem muitos aspectos, nós vamos voltar a ter um aspecto com alguma tensão. Nós temos o Sol em Capricórnio, apesar de ser um signo que ele não tem nenhuma dignidade, nenhuma debilidade, mas é um signo regido por Saturno, naturalmente o Sol e Saturno têm uma relação com alguma tensão, então não é um sítio que ajuda o Sol a expressar as suas características mais inatas e está a fazer uma oposição a Marte em Caranguejo, lá está aquele Marte que está num signo que não é propriamente confortável, que ajuda muitas vezes a desempenhar ou a mostrar as suas características mais tensas. Então é muito aqui este aspecto também propenso a haver também um gatilho de alguns conflitos. O Sol muitas vezes representa figuras de autoridade ou figuras de relevo social, não é? Antigamente ligada à nobreza, ou pessoas que ocupavam um lugar de muito real social, não é? O clero, essa parte mais brilhante, Sol em Capricórnio, pode representar realmente pessoas que na sociedade ocupam lugares totalmente importantes, e o Marte é que um conflito, de uma tensão. Marte em Caranguejo também pode representar um ataque pelas costas, não é? Uma traição, alguma coisa que se passe na barba das pessoas e as pessoas não se percebem e depois têm que lidar com o dano colaterais daquilo. Então, o Marte em Caranguejo não é propriamente um conflito exposto, é um conflito que passa-se pelo backstage, não é? Que passa pela sombra e que muitas vezes implode. Por isso, é particularmente tenso para figuras de autoridade ou pessoas que ocupem um lugar de relevância social, este tipo de formatação, este tipo de aspectos. Do ponto de vista pessoal, que também é o que me interessa mais aqui na previsão, que eu acho que vai servir a ti, é muito interessante este conflito com pessoas de autoridade. Marte-Sol representa então dois vieses de um lado da autoridade, não é? Um lado de reconhecimento de um Sol, um lado de competitividade, combatividade do Marte. E dia 16 realmente pode representar uma tensão, conflito com pessoas de autoridade, pessoas com que têm chefia, na tua vida pode entrar em conflito e é preciso ter atenção a isto, tentar perceber, tentar não deixar que o Marte expresse as suas expressões menos nobres, porque muitas vezes pode criar situações realmente tensas. Depois, dia 19, vamos ver então que o Sol vai ingressar em Aquário, vamos passar para o meio do inverno, o Aquário no hemisfério norte do planeta representa o meio do inverno, onde realmente o inverno se assenta e o frio faz sentir, apesar de que agora nós aqui em Portugal estamos a passar um período mesmo frio, mas Sol em Aquário
em Aquário entra num signo que também não é propriamente muito confortável para o Sol. O Sol rege Leão e entra em exílio, detrimento em Aquário. Por isso, à medida que o Sol está a transitar Aquário, vamos vendo que as expressões mais nobres do Sol podem passar por uma dimensão mais inquisitiva, mais racional, mais fria, não tão glamourosa do Sol, por exemplo, em Leão, mas de uma forma muito mais inquisitiva, racional, né, que questiona, que põe em causa, que quer entender, que é mais crua, que é mais, não é mais preto no branco, tipicamente associado a Aquário. Claramente que qualquer planeta que ingresse em Aquário vai fazer então a conjunção a Plutão, que está no grau 1 de Aquário. Isso naturalmente representa um aspecto que não é propriamente o mais próspero e belo da face aqui da astrologia, também pode representar alguma tensão, já que o Sol representa é uma autoridade mais consciente e o Plutão, às vezes, um poder mais do submundo, mais do lado mais obscuro da nossa personalidade e também da nossa sociedade. Por isso, tipicamente, aqui este aspecto pode representar, então, também tensão. Mas, particularmente, dia 19, existe aqui uns bons aspectos de estilo, uns aspectos fluidos, entenda-se, entre Mercúrio, Vênus, Saturno. Então, pode haver aqui, no fundo, uma negociação, tentar buscar um entendimento, uma compassividade, não é, uma razão falar mais alto. E são dois, tanto o Mercúrio em Capricórnio, a Vênus em Peixe, o Saturno em Peixe, estão em signos mais passivos, mais femininos, mais ponderados. Por isso, no fundo, é como se fosse um baixar um pouco o lume para deixar também as coisas fluir. Vamos chegar então à quarta semana. E na quarta semana nós vamos ter então um aspecto que eu estava a falar atrás, da conjunção de Sol-Plutão. O Sol vai ficar grau 1, Plutão está no grau 1, e há aqui então esta conjunção, o que pode-se representar não é propriamente um encontro, diria, pacífico e descontraído, mas representa então uma ativação de dois pontos extremamente importantes, extremamente com um simbolismo forte, de um Sol que está debilitado em Aquário, um Plutão que está ali, não é, no grau 1, muitas vezes transformando, libertando, usando essa parte mais do submundo, mais do inconsciente, não é, do poder. Por isso representa um encontro que pode representar então algumas tensões, mesmo com figuras que representem autoridade, tipicamente associadas ao Sol. E aquilo que eu estava a partilhar contigo no princípio desta gravação, e chegamos então a dia 23, há uma configuração de aspectos que é muito difícil de encontrar em mapas e não é, realmente é uma questão muito peculiar, que é a estrela de 6 pontas, ou às vezes nós temos o hexagrama, ou a estrela de David, há vários nomes para a mesma coisa, mas no fundo nós temos planetas em muitos sítios, que é que nós podemos ver aqui, não é? Podemos ver o Marte em Caranguejo, Urano em Touro, tudo em signos femininos, e cria quase uma estrela de 6 pontas. Eu estou a dizer quase, porquê? Porque falta aqui alguns estis, mas particularmente eu sei que estou a usar o eixo nodal. Então é quase como se nós quiséssemos usar uma astrologia mais tradicional, o eixo nodal não seria incluído aqui, então não fecharia este canto, mas não obstante, é um período, é uma fase, é um aspecto geométrico muito peculiar, muito difícil de encontrar, é excepcionalmente. Eu quando vi esta formatação, quando estava a preparar esta previsão, eu fiquei uau! É uma coisa realmente fascinante encontrar um momento da história onde nós temos um mapa. Claro, lá está, com a cauda do dragão e virgem, eu sei, mas temos o mapa a criar então aqui uma estrela de David, como se fosse uma estrela, um hexagrama aqui no meio, e em signos femininos. Vamos pensar que a Vênus está em Peixes, o Mercúrio está em Capricórnio, a Lua está em Escorpião, o Marte está em Caranguejo, o Urano está em Touro. Então nós temos aqui vários planetas em signos femininos, mais ou menos ali à volta dos graus 20 aos 23, 26, que a Lua já está ao grau 26, a formar um aspecto particularmente difícil de encontrar e realmente único. E naturalmente vai ativar os signos femininos, então mais passivos, mais contempladores, mais receptivos, não é? Mais que estão dispostos a atrair as coisas para eles do que ser ativos, dinâmicos e tudo mais. Então, na medida do contexto que nós estamos a passar social e não é humano, na fase do planeta que nós estamos a passar, é um aspecto que eu achei muito, muito interessante, porque pelo menos quero criar esta intenção, não é? Ou olho desta forma, é que no fundo um pouco baixar um pouco a intensidade, a cola, a tensão que estamos todos a viver e baixar um pouco essa expectativa e essa tensão social que nós estamos todos a viver e porque todos os planetas estão em signos, a maior parte deles em signos femininos, mais uma vez, não é? Receptivos. Por isso é um aspecto muito interessante e vem mesmo a calhar para a fase do planeta que nós estamos a viver.
Vamos passar então para a última semana que eu vou falar contigo aqui, que vai de 27 a 2 já de fevereiro, e vamos ver que o Mercúrio vai entrar, vai ser então, entrou no princípio do mês em Capricórnio, e vai entrar então em Aquário no final do mês, dia 28, o Mercúrio entra em Aquário. O Mercúrio, apesar de não ter dignidade em Aquário, existe uma empatia grande. O Mercúrio é um signo, não é? É um planeta que nos fala do lado racional, da comunicação, da leveza, de pôr em causa, de questionar, não é? Também da dispersão. E em signos de ar é o sítio que ele está muito confortável, e Aquário é um signo de ar. Então, do ponto de vista de análise, de crítica, de detalhe, de exigência intelectual, é um sítio muito interessante para ter Mercúrio, que vai entrar dia 28 neste signo. Claro, lá está, quando entrar em Aquário, vai se cruzar com o Plutão, e aqui nestes primeiros dias de Mercúrio em Aquário pode representar então o descobrir alguma coisa oculta, alguma coisa que estava fechada, algum segredo que vem à tona, dia 28, alguma notícia que surge de alguma coisa que não estava à vista de todos nós, ou revelar as facetas do poder que às vezes não é propriamente claro, e que Mercúrio vem trazer essas informações à ribalta. Por isso, dia 28 pode ser realmente um aspecto, um tema que realce esses assuntos. E vamos acabar então um mês com uma lua nova em Aquário. Se tu segues aqui as previsões do mês, já sabes que eu digo sempre a mesma coisa, são as luas novas, mas são sempre bons momentos para nós criarmos algo na nossa vida. Há pessoas que fazem decretos, há pessoas que fazem listas, há pessoas que fazem intenção. Então, seja lá qual for a forma que para ti serve e é útil, é muito importante tu perceberes que luas novas são sempre fases e momentos para nós pormos alguma intenção, porque nós temos os dois luminares juntos no céu, alinhados no céu. Isso abre uma possibilidade para nós possamos criar algo. Em Aquário tem tudo a ver com um lado mais racional, mais intelectual. É um signo de ar fixo, regido por Saturno. E muitas vezes traz um lado mais maduro de pensar, um lado mais crítico, um lado mais analítico, não é? Então é muito interessante, por exemplo, pôr em causa, ou duvidar, ou expandir o conhecimento, ou querer entender as coisas de perspectivas diferentes para ganhar mais solidez nos assuntos que nós dominamos. Tipicamente ligado a Aquário, é o signo da concentração, não é? De ir ao fundo das questões. Por isso, tu precisas ganhar conhecimento, ganhar entendimento, aprofundar-te em algum tema. Também, naturalmente, quanto mais estudamos, mais percebemos que não sabemos nada, então está disposto a esse convite de renovação da informação. É muito importante tu, deste dia 29, colocar essa atenção, não é? Vai ser a lua nova, vai ser em Portugal, Lisboa, hora de Lisboa, ao meio-dia e 35, então mais ou menos a hora do almoço. Então tens aqui uma oportunidade de como criar alguma coisa, criar um pequeno ritual, uma pequena intenção, que te ajude a teres o senso crítico, não é? Ter razão, aumentares o teu senso de racionalidade, que eu acredito que faz um pouco falta, não é? Hoje em dia, e pode ser que seja uma boa oportunidade para que tu possas expandir alguma área do teu conhecimento que seja realmente importante e valioso para ti. Lembra-te sempre que Aquário é um signo que nos leva ao fundo das questões, no sentido da concentração em fixo. Eu quero acumular conhecimento. O ar está ligado à razão e ao conhecimento, não é? À circulação de informação. Então, que sejamos polos de coisas positivas, de informação válida e não dogmática, para nós e para as pessoas que também, se calhar, orbitam à nossa volta. E assim nós terminamos a nossa previsão para o mês de janeiro. Foi realmente aquilo que eu queria partilhar contigo hoje, e chamar sempre a atenção para 3 ou 4 coisas. É muito importante tu perceberes que estas previsões são gerais e mediante o teu mapa, o teu contexto, as outras técnicas de previsão que tu tens ativadas agora, elas vão ser desenvolvidas de uma forma mais ativa ou menos ativa. Então estas previsões são para todos nós no planeta, mas mediante o teu mapa, tu podes perceber que há certas propostas e temas que são ativadas, e há outros que tu não estás propriamente na mesma vibração do que elas. Por isso é sempre um convite para que tu explores estes no teu mapa astrológico, através de uma consulta, se for estudando através de ti próprio, perceber, por exemplo, quando houver aquela figura de 23, aquela figura geométrica, tu vês no teu mapa ser alguns planetas ou pontos importantes à volta do grau 20, 23, 25. Então, se tu conseguires fazer esse trabalho por ti, força. Se tu não conseguires, procura alguém que te ajude a fazer então a integração destes trânsitos no teu mapa astrológico, para tu perceberes no teu contexto da tua vida como é que isto se envolve. Fica o convite para tu seguires no meu Instagram, no é diogoborges.astro. Durante o mês vou colocando então posts e partilhas sobre cada uma destas propostas de uma forma mais fina, e também convidar-te a subscrever aqui o canal do Descobre Astrologia. Se tu ainda não és subscrito, por favor, considere subscrever, deixa o like, deixa uma mensagem. É sempre um gosto de contar com as vossas mensagens e as partilhas que nós depois criamos aqui nos comentários. Por isso, fica o convite, um grande abraço, um excelente mês, e vemos no próximo vídeo aqui no Descobre Astrologia.